Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez, no nosso querido podcast, Nosso Direito de Dia a Dia. Esse canal que traz de forma simples, didática, dinâmica, sem aquela robustez, sem aquela liturgia do direito, a aplicação da lei, a legislação, os nossos direitos, os nossos deveres, a obrigação como cidadão de uma forma bem simplificada, onde o entendimento fica fácil para qualquer um. Eu costumo sempre dizer, quando eu inicio, né, que a lei, toda lei, ela deveria ser estudada. O impacto dela dentro da sociedade. Será que realmente vai trazer alguma eficácia aquela lei? Será que aquela lei realmente vai mudar algo? Será que ela veio para ajudar? Será que ela veio para prejudicar? Como é ela no dia a dia? E para isso, hoje, consegui, graças a Deus, trazer esse homem, cara, é mais fácil eu trazer Bolsonaro e Lula juntos aqui do que trazer Clauber Hennes. O cara é bombeiro militar, instrutor de primeiros socorros, jiu-jiteiro brabo, cantor, músico. Esse cara tem diversas qualidades. Acho que foi por isso que eu tive grande dificuldade de conseguir um espaçozinho na agenda desse homem maravilhoso, lindo. Um amigo que minha falecida sogra teve a honra de me apresentar e eu trago ele por muitos e muitos anos e espero levar por muitos e muitos anos. Claubinho, uma honra tê-lo aqui no podcast. É uma honra imensa, sabe? Que eu sou teu fã número 1. Se eu falar aqui, meu irmão, se ele entrar no mar, eu morro afogado, que eu tô lá babando ele. Fala um pouco de você, suas atribuições, se apresente para esse público maravilhoso, meu grande amigo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? Muito obrigado pelo lindo. Sei que é brincadeira. E é uma honra muito grande, a gente está tentando há muito tempo, né? É, muito. E algumas amizades, elas são construídas de algumas formas inusitadas e com a gente foi assim, né? A grande Alice, a falecida sogra que apresentou, né? Fez a gente ter esse contato e de lá para cá é uma amizade muito legal, né? Graças a Deus. Sempre construtiva, sempre com alguma coisa a mais, não só fala aí, beleza? Isso é muito legal, né? E não importa a distância, quando é de verdade, não importa a distância, quanto tempo fica... Porque às vezes a gente mora pertinho ali, né? Isso aí. Mas se encontra na rua sem marcar. Mas é legal, é de verdade, isso é muito bom. Muito bom. obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui. Eu costumo dizer nas minhas aulas do que é importante. A gente falar o que é produtivo, o que é importante para a sociedade, isso tem muito valor, né? E muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, não tem um canal aberto para ser expandida essas informações que você traz. Descomplicando muitas vezes o que muita gente acha que é complicado, que é difícil de entender. Aqui você fala, tem acompanhado, você fala de forma simples, popular, né? Para que possam entender e assimilar. Enfim, quem sou eu? Sou o seu amigo. Esse é o mais importante. Lindo. Hoje eu sou Clauber de Souza Hennes, você já falou meu nome. Sou terceiro sargento do Corpo de Bombeiro Militar. Sou socorrista do Corpo de Bombeiro, sou professor de primeiros socorros, sou cristão, sou jiu-jiteiro. Brabo. E a mais nova aquisição da minha vida, crossfiteiro. Que isso? E bodybuilding. Eu encontro esse cara na academia, falo pra esposa dele assim, mano, onde que tá Claubinho? Tá lá na esteira. Tô eu lá procurando, viu, voltei, né? falei, depois eu falo com ele. Não, tá lá. Calma aí que eu vou ligar pra ele. Ele tá lá na esteira. Quando eu fui ver, o cara tava sentado, de vez de estar andando, sentado, se escondendo na esteira. Tava alongando. E agora crossfiteiro. Mas hoje a gente vem falar um pouquinho sobre primeiros socorros, né? Isso. Dentre algumas coisas, primeiros socorros, que é o que eu pratico todos os dias no meu trabalho, né? Todos os plantões, esse é o meu trabalho. Eu tripulo a viatura ASE, Auto Socorro de Emergência, é ambulância. É a viatura que eu tripulo pela minha especialidade no Corpo de Bombeiro. Então, por isso, eu pratico primeiros socorros todos os dias. Lá você é enfermeiro? Eu sou técnico de enfermagem. No Corpo de Bombeiro eu sou auxiliar da guarnição, né, do médico ou do enfermeiro. Eu sou técnico de enfermagem. A viatura é composta por 3 socorristas, um condutor,
um enfermeiro ou um médico e um auxiliar, que é técnico de enfermagem. Todos eles bombeiros militares. Todos bombeiros militares. Ou um condutor e 2 técnicos, que a gente chama ambulância básica. Então, eu vejo isso todos os dias, Thiago. E eu vejo, eu tenho um estudo de caso para dizer que isso é muito importante. Muito importante. Né? Eu digo que deveria ter, agora já entrando na tua seara, deveria ter alguma lei, alguma movimentação, alguma mobilização para que fosse matéria escolar. Os primeiros socorros, o atendimento, a gente chama de APH, atendimento pré-hospitalar, fora do hospital, que é no local, quando acontece, na hora que acontece, deveria ser matéria escolar. Porque no exterior, fora, país de primeiro mundo, criança de 5 anos sabe usar o DEA, sabe chamar socorro. O que seria DEA para a galera? Desfibrilador externo automático. Muito é aquele bom. aparelho de choque que dá que dá o faz choque, a reanimação, né? Exatamente, que reseta o coração e faz com que ele volte à sua batida, a sua contração natural. Então, criança de 5 anos sabe usar o aparelho DEA, que é para leigo. Quando a gente para ensinar, quando eu estou nos meus cursos, as pessoas acham que aquilo é só para o profissional especializado. É o contrário, é o extremo oposto. O DEA, ele é para leigos, para que leigos possam ser treinados e possam utilizar para talvez dar a chance de sobrevida aquele indivíduo, para a né? vítima, para que está acometida pelo mal súbito, por uma parada cardiorrespiratória, PCR. O DEA que pode salvar ela. Deveria ter, a gente vai falar sobre isso, as leis, tá? Esse movimento agora, a gente tem visto muitos casos de mortes em academias, né? Muitos casos que estão tomando notoriedade. E agora é obrigatório as academias ter um DEA, né? Esse aparelho. Não, né? Só o aparelho, mas como treinar os seus funcionários. Isso aí. Eu tenho ido bastante. Academias de musculação, academias de luta, enfim, escolas da Lei Lucas, que a gente já vai falar. Mas, para mim, deveria ter uma lei para que se tornasse obrigatório no currículo escolar. Isso é um pensamento, uma visão minha, como socorrista, vendo o que acontece. No dia a dia. Né? Concorda comigo que eu sou o segundo socorro? Eu, bombeiro, quando alguém liga e chama, eu sou o segundo socorro? O primeiro é a pessoa que está ali. O primeiro é quem está ali. É quem viu, quem presenciou, quem está no local, que presta o primeiro atendimento. E eu ouso dizer, e eu posso te dizer isso, pela experiência, estou há 12 anos no Corpo de Bombeiro, pela experiência de casos, muitas vezes eu não consigo, como segundo socorro, por causa do primeiro atendimento que não foi bem feito. Ou, na grande maioria das vezes, não foi feito. Às vezes não é feito, e às vezes quando é feito não é bem feito. Por falta de conhecimento. Por falta de treinamento. Então, deveria ter uma lei que tornasse isso obrigatório. Currículo escolar. Currículo escolar. Que seja exponencial. Concorda comigo? Se eu estiver falando muito, me corta, tá? Concorda comigo que quanto mais gente souberem, quanto mais gente sabe prestar o atendimento, mais eficaz fica. Mais eficaz fica e mais próximo de alguém que sofreu, que foi acometida, vai ter alguém que sabe. Isso aí, correto. Se eu treino 1000 pessoas em Jacarepaguá, como eu dou aula lá no curso, e já treinei, assim, já passaram por nós lá, pelo menos no tempo que eu estive lá, mais de 800 mil. Se eles moram em Jacarepaguá, em algum canto vai ter alguém que sabe alguma coisa. Sabe fazer pelo menos os primeiros socorros até vocês chegarem. Se algum canto que acontecer tiver algum aluno meu que sai prestar o primeiro atendimento, mais chance aquela vítima tem. Isso é verdade. Então é exponencial, né? Pegando esse gancho, gente, vamos falar agora da Lei Lucas. Lei Lucas, para quem não conhece, é uma lei implementada devido a uma fatalidade que aconteceu com um menino chamado Lucas. Ele foi a um passeio escolar e morreu engasgado. Veio a óbito por um engasgamento. E devido a isso, a mobilização dos pais, dos familiares, dos amigos ali, foi se levantado uma bandeira, uma exigência para que as escolas tivessem alguém capacitados a socorrer. Porque, veja, um jovem, uma criança morreu por engasgamento num passeio escolar. Imagina se o professor soubesse fazer ali a manobra, eu não sei o nome, o Claubinho que vai falar daqui a pouco, para desengasgar aquela criança.
Recentemente, eu conversando com o Helder, que também é bombeiro militar, ele é do GEMAR, ele falou que lá na guarita, onde ele estava, na praia, veio uma mãe com uma criança engasgada, recém-nascida, então ele teve que fazer ali a manobra para poder desengasgar. Então, derivado a isso, implementaram a Lei Lucas, onde escolas públicas e privadas tem que ter um quantitativo de professores ou de funcionários ali daquela instituição apto a prestar os primeiros socorros, que tem que fazer o curso de primeiros socorros e fazer. Claubinho, a importância, tu já falou mais ou menos aí sobre a importância do primeiro atendimento, do pré-atendimento. Você que está nessa linha de frente também presta, dá orientações nas escolas públicas. Como você tem visto essa receptividade, esse recebimento de treinamento, tanto dos pais quanto dos professores? Isso traz uma eficácia realmente? Eu sei que tu já brevemente respondeu, mas tu acha que isso poderia atrapalhar o atendimento de quem realmente sabe ou não? Tem que ser feito dessa forma, vamos educar, vamos treinar e vamos capacitar, sim, os professores de rede pública e privada. Não é só pública, tá? E nem só privada. São ambas. Exatamente. É importantíssimo, né? É de suma importância, na realidade. Talvez seja a chance que alguém, criança, né, se engasgou na mão do professor, que tenha dela sobreviver, inclusive. Não é só dela desengasgar, é dela sobreviver. Se for um engasgo completo, um engasgo total, absoluto, não respira. Alguém que não respira consegue esperar 15, 20, 30 minutos uma ambulância chegar? Não consegue. O segundo socorro que sou eu chegar? Eu falo muito isso quando eu tô nas escolas. Semana retrasada, agora em fevereiro, eu tive uma escola na Curicica e eu pude falar, às vezes até assusta quando a gente traz a realidade, quando a gente traz os termos técnicos, a técnica dizendo o que pode acontecer e o que você pode resolver sabendo o que fazer, até assusta, mas é a realidade, Thiago. Quem está engasgado, não respirando, ninguém consegue ficar 3 minutos sem respirar, vai desmaiar. Imagina 30 40 minutos. Vai entrar em parada cardiorrespiratória. Vai entrar em primeiro parada respiratória, não respira no oxigênio, o coração vai parar. PCR, parada cardiorrespiratória. Vai precisar de um DEA e massagem cardíaca para poder voltar, se voltar, Thiago. E se voltar? Se voltar. Então, os professores, essa lei foi maravilhosa. Aí nós temos um grande exemplo que a gente bate palmas, que a gente aplaude, a mãe do Lucas, né, um garotinho de 10 anos. Isso, foi para um passeio escolar, engasgou comendo um cachorro-quente, né? Foi um cachorro-quente. E não tinha ninguém perto dele, apesar de estar rodeado de pessoas, professores, colegas, colaboradores, não tinha adultos. Mas ninguém... Não tinha ninguém perto dele que sabia fazer a manobra de desengasgo. Que é simples, Thiago, a gente ensina isso em 5 minutos. Com 5 minutos de aula, todo mundo que está dentro de uma sala, 50 pessoas dentro de uma sala, saem dali sabendo desengasgar alguém. Tanto parcialmente quanto completamente. Tem o engasgo parcial e o engasgo completo. Tanto adulto, criança, grávida, todos os casos. Isso é muito simples para que a gente possa, para que a gente ainda esteja em plena era da informação, perder gente por causa de um engasgo. Por falta de conhecimento, mas não é um conhecimento rebuscado. Complexo. É um conhecimento básico. Então, é muito importante. A lei abrange escolas de ensino fundamental, ensino pré-escola, né? Ensino crianças, enfim. Que os seus funcionários, colaboradores da escola têm que estar preparados. E essa lei funciona. Então, as escolas estão procurando. O que eu percebo quando a gente tem ido, não é só por causa da multa, não é só por causa da fiscalização, que eu ainda acho que é precária, tá? A fiscalização. Eu ainda acho que é precária, mas o que eu percebo não é por causa da fiscalização, é preocupação mesmo. Já é uma intenção de se evitar que aquilo se aconteça novamente. Conscientização. E agora também as academias, existe um projeto de lei de 2004 que está em tramitação. Não existe uma lei federal regulamentadora, diferente da Lei Lucas, que solicita, né, ali o DEA nas academias, em locais de grande circulação de pessoas,
Mas em alguns estados, são leis municipais, leis estaduais, que está fazendo essa aplicação. É importante ter essa ideia nas academias de musculação também? Importantíssimo, importantíssimo. Eu tenho ido em muitas ocorrências. Eu tenho e a gente... a minha viatura, a viatura do quartel, que eu tripulo ela, nos outros 3 dias que eu estou de folga, tem alguém tripulando. Tem uma guarnição lá que a gente sabe, pô, acabei de ir numa academia. E aqui, como eu moro na área que eu trabalho, eu moro em Jacarepaguá, eu sou do quartel Jacarepaguá, ali no tanque. Então, tudo que acontece, a gente está no zap lá, né? Taquara sabe. News, Curicica News, tudo que acontece, aí eu tô até... Aí todo mundo filma, tô lá vendo os amigos irem lá, quando não sou eu que tô na filmagem. Muita ocorrência com óbito dentro de academias. Hoje a gente sabe muito também, fica sabendo de imediato por causa da facilidade também, da rede social. Que sempre aconteceu, né? Os problemas sempre aconteceram. Só que a notoriedade, a visibilidade traz a preocupação. Então, tem acontecido muito e as academias têm chamado muita gente. Eu vou pelo Corpo de Bombeiro quando o meu quartel, por exemplo, me pede, porque chegou um ofício lá na corporação, no meu quartel, pedindo para ir na escola tal, ali da área. Mas, particularmente, eu vou também, eu dou aula particular para algumas empresas, vou por, enfim, quando me solicitam, me convidam. A preocupação da população está mudando. Eu percebo isso. Eu percebo isso, sou bombeiro há 12 anos, então eu acabo percebendo isso muito da minha carreira para cá. Vem aumentando essa preocupação, a demanda de cursos, a demanda de capacitação para as academias, para as escolas, igrejas, seja lá onde for, tem aumentado. Então, é uma preocupação que a sociedade tem tido e essa demanda tem aumentado. Graças a Deus, né? Ainda bem. Ainda que não seja lei instituída nas escolas, currículo escolar, a conscientização é um investimento, porque as escolas públicas a gente chama o bombeiro, chama a clínica da saúde da área, enfim, clínica da família da área, mas as escolas particulares têm que investir, pagar, custear. Mas às vezes uma vida não tem preço. Não tem preço. Uma vida... Para resumir, uma vida não tem preço. E, Claudinho, até nós que somos do jiu-jitsu, a gente estava conversando lá embaixo, nos bastidores, que eu fiz agora o curso de arbitragem, e nós que somos faixa preta somos obrigados a ter o curso de primeiros socorros. Para você ver isso são as federações que exigem, tá? Para você se filiar, para você estar ali junto, ter sua carteirinha na federação, os faixa pretos, somos obrigados a ter. Você que está sempre ministrando cursos e palestras no jiu-jitsu, nos esportes em geral, ali saber a noção de mobilização, saber ali, às vezes, identificar. Teve um caso recente, eu não vou lembrar o nome do rapaz, parece que ele estava treinando jiu-jitsu com o filho e ele teve um AVC. Graças a Deus ali o filho conseguiu identificar, pegou, ele já chamou, acho que, se não me engano, chamou a ambulância, botou dentro do carro, já correu. Essas primeiras horas para identificar o que a pessoa está fazendo faz toda a diferença. Toda a diferença, não só no caso extremo, que é o óbito, que é não resistir, quanto com as sequelas também. Tanto quanto as sequelas que possam surgir, né? A identificação imediata, enfim, o socorro no tempo adequado. O mal súbito, a gente chama de mal súbito, né? É um mal que vem subitamente, pode ser. O que a gente encontra muito dentro de academias, dentro de academias de luta, academias de musculação, PCR, parada cardiorrespiratória, AVC, eu tenho visto, eu sei esse caso que você está falando, não tem muito tempo. Convulsões, desmaios, síncope, a gente chama de síncope, é o desmaio. A pressão baixou de uma forma súbita, brusca, e ela desmaia. Saber o que fazer nesses casos simples, eu falo muito isso nas minhas aulas, saber o que fazer para eu não me desesperar com o que não é tão grave também. Eu preciso saber o que é muito grave e o que também não é muito grave, é só um desmaio, calma,
levanta a perna, oxigena, vai voltar. Voltou, tá ok, vamos procurar um atendimento, vamos procurar um pronto-socorro, porque não é normal. Vamos investigar o porquê aquilo. Exatamente, mas calma, que não é a PCR. Saber identificar um desmaio de uma parada cardiorrespiratória é super importante, é de suma importância. Até para não começar uma massagem cardíaca ali desnecessária. Exatamente, não começar uma massagem desnecessária e não começar uma massagem quando é necessário. Não fazer. Fazer quando não é necessário e não fazer quando é necessário. Então, a gente consegue entender, Thiago, que é importante, a grande maioria das pessoas, eu digo todo mundo, saber prestar o primeiro atendimento. Porque eu falo muito com meus alunos, todo mundo vai ficar desesperado. Eu fico nervoso ainda, tem situação. Nervoso no sentido de eu lido com imprevisto, né? Eu lido com inesperado. Eu saio do quartel, não sei o que me espera. Sei que foi uma colisão auto com moto. Um carro bateu na moto, agora, colidiu com a moto. Como vai estar lá a vítima é só na hora. Mas quem fica nervoso e não sabe, a vítima não resiste. Quem fica nervoso e sabe, respira fundo, oxigena o cérebro, pensa e coloca em prática o que aprendeu. Então é muito importante. Todo mundo saber. Eu já falei isso muitas vezes, talvez eu vá falar algumas vezes ainda até o final, mas é o que eu tenho de percepção, estudo de caso, né? A experiência traz isso pra gente, né? O dia a dia, importante, né? Quem tá perto saber o que fazer. O meu professor de jiu-jitsu, meu mestre, ele tem uma frase Grande Anselmo Douglas. Tamo junto, Anselmo. Meu mestre também. Ele fala, seria muito interessante, e aí eu quero a opinião de alguém realmente qualificado, não que o meu mestre não seja, tá? Não precisa me bater não, Anselmo, pelo amor de Deus. Mas eles falam uma parada que é verdade. Seria de grande valia que as mães, todas as mães soubessem primeiros socorros e defesa pessoal. Nós que somos pais, eu, Claubinho, entre outras, somos pais, mas a gente não tá 24 horas com a criança. A gente tá na rua, tá trabalhando, tá na correria. A mãe, em sua grande maioria, ela passa mais tempo com a criança. E às vezes é um engasgo, às vezes é um probleminha. Eu vou falar uma parada aqui, mas eu acho que não tá tão errado. Broncoaspira, né? Que é quando o catarro. Exatamente. Né? Catarro, então, mamadeira. Saber o que fazer naquele momento é um curso de primeiros socorros. E não é tão caro, ou não, esse investimento, procurar alguns lugares. Super acessível, super acessível. O curso que eu ministro mesmo, quando eu vou nas academias, é uma coisa irrisória. Chega a ser irrisório para a importância que é. Só que a gente tenta juntar bastante gente para poder propagar mais. Mas para a importância que é irrisório. E essa parada do broncoaspiral, eu já vi que tem mães que entram em desespero e realmente aquilo ali tem que saber o que fazer, porque senão dá... Exatamente. Infelizmente, a gente não tem como entrar nesse assunto, falar sobre esse assunto. Eu acabo falando muito de casos, né? Que eu vivo. Eu já fui, enfim, continuo indo, porque minha carreira não acabou, em muitos casos de bebês que morrem porque broncoaspiram. Broncoaspiram com o gofo, né? Com o vômito, porque botou para fora, porque não botou para rotar e vomitou, ou a mãe deu de mamar e deixou deitadinho, ou com leite materno, ou com a mamadeira, ou com alguma coisa que pegou e botou na boca, engasgou. Mas a broncoaspiração ela pode acontecer por diversos motivos, por diversos fugiu a palavra, fatores, como esse que eu falei. Então, a mãe é muito importante saber. No curso, o seu levantamento. Ensina, a gente ensina. A desengasgar a broncoaspiração. Exatamente. É um desengasgo. A gente ensina, quando a gente ensina a manobra de desengasgo, a gente ensina como desengasgar um bebê. Que aí é a manobra diferente do adulto. Bem mais... Exatamente, bem mais delicado, com muito mais cuidado, mas tem que ser efetivo. Então, quando a gente ensina o desengasgo, a gente ensina para criança, para o lactente, para criança e para adulto. Para as 3 faixas etárias. Então, do mais novo ao mais velho, a gente tem que saber desengasgar. A manobra é a mesma, porém, existe alguma técnica que é diferente. Criança e adulto é uma e bebezinho de 1 ano para baixo é outra. É outra, totalmente. É outra, o lactente, né? A gente chama de lactente. De 29 dias a 1 ano. Por quê? As pessoas sempre perguntam, por quê? E até 29 dias? É o neonatal, é o neonato, né?
mas a gente usa a mesma manobra. Na falta de um curso específico. Mas tem que ser pro mais neonato, suave, não? Tem que ser mais suave, tem que tomar mais cuidado, porque o corpinho da criança frágilzinho, mas tem que ser efetivo. Então tem a manobra correta, que é aquela que bota no braço, bate na escápula, depois vira e faz a manobra no peitinho da criança. Tem a forma correta de fazer. No adulto já é apertando, né, para desengasgar. Enfim, mas todo mundo, do mais novo ao mais velho, tem que ser desengasgado se tiver alguma situação desse tipo, né? Porque senão, se não se engajar, o óbito vem e aí, infelizmente... Com isso, respondendo a sua pergunta, a mãe é importante? E você fez uma colocação importantíssima, que a gente lida muito com números, mas a realidade. Quem fica 24 horas com o bebezinho neonato, lactente, ou bebezinho, criancinha, é a mãe. O pai está fora trabalhando na grande maioria das vezes, Isso. Na grande maioria das configurações familiares. É a mãe que está perto. Então, a mãe é importante? Total. Talvez mais que o pai? Igual. Um pouquinho mais? Igual. Mas ela é o primeiro atendimento. Ela é o primeiro socorro. Ela é o primeiro socorro. Quem está perto filho. é o primeiro socorro. Até eu chegar, eu costumo falar... tu já ligou? Já ligou pro SAMU, não já? Já. Quanto tempo durou a ligação? Só a ligação. Olha um esclarecimento para quem está vendo. Só a ligação, acho que eu fiquei uns 30 minutos Só na ligação. Só na ligação. Só até desligar e falar assim... Ok, senhor, estou enviando uma ambulância. Mas vamos botar para baixo? Só para a gente ser bonzinho? 10 minutos de ligação. 10 minutos de ligação, um acionamento do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Ligou, acionou, tá longe, tá perto, mas 10 minutos para chegar. Quem fica engasgado, bronco aspirado, sem respirar porque a obstrução é completa por 30 minutos? Ninguém. Então eu consigo afirmar, deixa eu te dar uma afirmação aqui, deixa eu fazer uma afirmação aqui. Talvez o primeiro atendimento seja mais importante, em muitos casos, que o segundo atendimento. Nesse tipo de caso, não tem como o segundo atendimento chegar e tentar resolver. Vai validar se o segundo atendimento vai ser realmente necessário ou não. Porque se chegou, tá em óbito... Não tem como. Ele vai validar e... Vou usar a palavra... Eu nem gosto muito porque existem técnicas, a gente não é super-homem. Mas vou usar essa palavra. Ele que vai salvar. É o primeiro atendimento que salva uma pessoa engasgada. Então, daí a gente já resume a importância disso, né? Muito bom. Cara, e existe uma diferença para primeiros socorros em lugares de grande movimentação, mas shopping, mercado, essas coisas, que são os bombeiros civis, né? Qual é a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar? Eles são tão capacitados quanto o militar ou não? Eles têm uma outra atribuição e tem que ser o bombeiro militar mesmo? Então, eles têm as atribuições. Eu dou aula também numa empresa... Pode falar o nome aqui? Pode. Paulo Curicica, Alô, Paulo Curicica. Vai aumentar o salário do Claubinho. Góes e Darcy, meus amigos. Me chama de volta. Tô brincando, as portas estão abertas. Agora ele cresceu, hein? O salário é maior. Sargento, é maior. Eu dou aula no Paulo Curicica. Vou mandar esse recorte para ele. O bombeiro civil, ele tem uma carga horária para a formação dele, 80 horas. Rio de Janeiro. É uma lei, são leis estaduais também. Cada município tem sua lei. Regulamentação, exatamente. No Rio de Janeiro, precisa para se formar um bombeiro civil, a carga horária é de 80 horas. Se eu estiver enganado, eu acredito que eu não esteja. Aí lá tem as disciplinas de salvamento, combate a incêndio e primeiros socorros. É o que engloba um socorrista, que engloba um bombeiro. O nosso recrutamento, por exemplo, o curso de formação do bombeiro civil, 80 horas. O curso de formação do bombeiro militar dura 4 meses, integral. Eu não sei exatamente horas, mas cada curso é um curso. Tem curso que demora um pouquinho mais, tem curso que demora um pouquinho menos. 6 meses. 6 meses de formação. Qual a diferença do bombeiro civil e bombeiro militar? Bombeiro civil, ele é privado, trabalha em instituições privadas, dentro do shopping. Aqui, eu vi aqui quando eu entrei aqui no prédio, tem um bombeiro civil aqui. Ele trabalha do portão para dentro, privado, e o bombeiro é ostensivo, é urbano, né? Socorro urbano. Então, a diferença básica é essa, básica. Mas o bombeiro civil, ele tá apto para primeiros socorros, combate a incêndio e salvamento. Da mesma forma que o bombeiro militar, o curso básico do bombeiro militar para ele se tornar bombeiro militar é primeiros socorros, salvamento e combate a incêndio. Depois tem as suas especialidades, que no bombeiro militar tem e no bombeiro civil também tem. Bombeiro civil tem suas NRs, que vão ser
as normas reguladoras, que ele tem uma gama de especialidade que ele pode adquirir. Trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho combate a incêndio, aí se aprofunda mais. No Bombeiro Militar é a mesma coisa. Nós temos os cursos de especialização. COSD, que é o curso de desastre, veicular, que é para quem para se especializar em resgate veicular, altura, o cara que desce no rapel para salvar o suicida, o montanha, o cara que é especializado em resgate montanha. Da mesma forma, o bombeiro civil tem suas especialidades, o bombeiro militar também. Tem. Qual a diferença deles? Como eu falei aqui, bombeiro civil do portão para dentro, privado, e o bombeiro militar urbano, extensivo. Entendi. Estadual, né? Bombeiro militar estadual, né? E o bombeiro civil, ele tá apto a fazer qualquer primeiros socorros ali e tudo mais. Tá apto a primeiros socorros, combater o princípio de incêndio. Depois, se ele quiser ir pro bombeiro militar normal, ele segue uma carreira, ou tem mais facilidade ou não? Não tem facilidade não, ele vai concorrer com todo mundo que se inscrever no concurso. Para ingressar no bombeiro militar, você precisa prestar um concurso público, que qualquer um pode prestar. Eu tenho alguns amigos lá, alguns companheiros lá de farda, que eram bombeiros civis e sonhavam em ser bombeiros militares, queriam uma carreira, a estabilidade também, de emprego mesmo, financeira. Aí foram prestar o concurso e se tornaram bombeiros militares. Já vieram com uma experiência boa, né? Já vieram cursados, mas isso implica em alguma diminuição de carga horária da formação? Não. Vai ser formado da mesma forma de quem chegou sem saber nada. A única diferença é que ele já tem uma noção ali do que está sendo... Já tem uma expertise, exatamente. Já tem uma noção ali. Nomenclatura. E essa, eu vejo, tem até um conhecido aqui da Curicica, ele está trabalhando em aeroporto, aí já é diferente. Sim. Né? Aí já é o curso de especialização. Aí tem um curso que chama-se Bombeiro de Aeródromo, não sei dissertar muito bem sobre isso, mas é um curso de especialização. Só para trabalhar em aeroporto. O cara é bombeiro civil e faz a especialização para trabalhar em aeroporto, chama de bombeiro de aeródromo. Eu tenho um colega que era da aeronáutica, um amigo meu, sargento amigo, ele era bombeiro de aeródromo da aeronáutica. Ele era militar da aeronáutica, só que a especialidade dele lá era bombeiro do aeroporto. E você tá capacitado também? Tipo, tiver uma jiboia ali parada ali, tem que ir lá pegar a jiboia, cascavel, soltar na mata também? Eu entendi essa pergunta. Tem. Tem sim. Tem, né? Tem. A gente pega a cobra também. Tudo que o cara tava... Eu tenho um conhecido, eu acho que ele deve saber também quem é, que ele falou que foi tirar serviço de um lugar, que ele teve que procurar no Google como é que ele pegava o bichinho lá, cara. É o jacaré. E tem muitas essas ligações, aí já não é você que vai, é uma outra equipe. Então, eu sou socorrista, eu sou 06, a gente chama de... Cada um tem um número, né? O 00 é o combatente, o 01 é o busca e salvamento, o 02 é o condutor, eu sou 06, socorrista. Mas eu tiro serviço também de zero, de combatente. É o RAIS que você fala? Ou no RAIS, ou serviço de algum colega, enfim, a gente tira também serviço de combatente. Porque, a princípio, a nossa entrada no Corpo de Bombeiro, todo mundo faz o básico. Quem é condutor, quem é guarda-vida, quem é socorrista, quem é músico, todo mundo vira bombeiro militar, que são essas 3 matérias, combate a incêndio, primeiro socorro e salvamento. Depois, cada um faz a sua especialização dentro do seu curso de formação. Então, nós somos aptos a tudo, a tripular, teoricamente, qualquer viatura. E eu tripulo. Tem uma viatura no quartel que ela se chama ABSL, geralmente é ela, ou ABSL ou AR, autobus salvamento leve. Grandão. Não, o ABSL é uma vanzinha igual a ambulância, só que ali dentro não tem maca. Tem materiais de salvamento. De salvamento de animal, tem resgate de animal, salvamento e captura, né? Mas não é um animal que ficou dando grau na rua de moto, não. É outro animal. Não, né? esse aí sou eu que vou na ambulância depois. Infelizmente. Infelizmente. Só misericórdia, né? Essa viatura, ela é designada para captura ou salvamento de animal. Salvamento, quando o animalzinho está em perigo, por exemplo, caiu no rio, vou fazer um salvamento de animal. Quando o animal está colocando em risco a população, aí eu vou fazer uma captura de animal. E dentre eles, Jacarepaguá, especificamente, onde a gente mora, onde é o meu quartel. Muita cobra, muito jacaré, muito gambá. Capivara. Capivara também tem muito, cachorro também.
É mesmo, cachorro também. Cão. E acreditem, todo mundo eu recebo essa pergunta quase que sempre que eu tô conversando sobre isso. Resgata gato na árvore? Sim. Exatamente. Vem cascadinho isso. e tudo? Exatamente isso. Eu vou ficar em cima da árvore pra ele me resgatar. Não é esse tipo de gato. Tigre não, só gato. Tigre também. Então, captura de animal, a gente chama de captura de animal. Tem uma viatura no quartel, cara, que é designada para captura de animal. E aí, independente se não tiver, vocês, mesmo sendo da ambulância, então, tem que ir. Não, aí vai a viatura de captura de animal. Não vai a ambulância para captura de animal. Tem uma viatura que própria para isso. Exatamente. Marimbondo, abelha a gente não faz mais porque é protegido, né, ambientalmente. Mas marimbondo, enfim, vespa, absolutamente tudo que tu possa imaginar. O bombeiro faz tudo, né? O bombeiro é apto para tudo. E a gente é apto, então eu faço muito isso. Quando eu tô de serviço de combatente... É o serviço de combatente. Exatamente. Quando eu tô nessa viatura, ela é meio que híbrida. Ela vai para incêndio, colisão e captura de animal também. Teve Pô, tô falando dessas paradas de ir pra rua, cara. Eu lembrei de uma fatalidade que eu vi no Rio de Janeiro, que foi aquela... passarela na linha amarela. Sim. Tu tava lá, né? Tu tava? Não, você tava, eu não tava. Ah, sim. Você foi socorrer, eu não sou bombeiro, cara. Pô, eu tava lá fazendo o quê, cara? Bombeiro é tu. Não sou eu. Tava passando. Pô, eu tava lá fazendo o quê, cara? Eu tava soltando pipa enquanto a ponte tava caindo. E vocês foram pra lá pra poder fazer e receberam até premiações, não foram? Sim. Do exterior, né? Foi o Quartel do Meia. Quartel do Meia. E essa do Meia, ali não sei se foi perto do Bom Sucesso, sei a altura, o Quartel do Meia que avançou. Eles receberam premiações internacionais. Foi pela efetividade. Acho que foi, se eu não estou redondamente enganado, depois a galera pode procurar aí, acho que foi o socorro mais bem sucedido dos últimos anos, alguma coisa assim, algum prêmio internacional. Que a guarnição, que foi a primeira guarnição. Aí foram muitas guarnições, né? A gente vai pedindo apoio. Nesse dia eu não estava nessa ocorrência em específico. Porque quase todas as ocorrências trágicas de Jacarepaguá, de grande porte, eu tô. Ou tô de serviço, enfim, geralmente eu estou. Eles foram condecorados. Condecorados internacionalmente, né? Com premiações, enfim, reconhecimento internacional, inclusive. Bom, muito legal. Sensacional. Né, que o socorro foi. O que o bombeiro militar, ele tá nesse dia a dia, nessa linha de frente. E a pergunta que não quer calar: pessoas com problemas mentais, com insanidade mental, o bombeiro também ele vai ou é a SAMU? Então, e a diferença de SAMU para bombeiro? Sim. Essas duas perguntinhas, porque eu também tenho essa dúvida, acredito que a galera tem. A gente recebe essa pergunta toda a aula. Professor, quando que eu chamo o SAMU? Basicamente, SAMU do portão para dentro, bombeiro do portão para fora. Uma colisão, bombeiro. Perfuração por arma de fogo, bombeiro. Queda, depende. Queda de altura superior a 3 metros, brada muito pra gente também, mas o SAMU também é apto a fazer, porque isso geralmente acontece dentro de algum ambiente, enfim, de residência. Mal súbito, SAMU. AVC, infarto, convulsão, desmaio, SAMU. Do portão para dentro, interno, dentro de alguma localidade, dentro de alguma residência, dentro de algum shopping, geralmente chama-se o SAMU. E quando é no ambiente urbano, externo, na rua, na calçada, onde aconteça, na área externa, geralmente chama-se o bombeiro. Mas, basicamente, mal súbito, problemas clínicos, SAMU, e problemas de trauma, que a gente chama, né, que são acidentes, baleado, esfaqueado, quedas, tentativa de suicídio, enfim, chama o bombeiro. Basicamente é isso a diferença quando eu chamo o bombeiro, quando eu chamo o SAMU. A outra pergunta foi sobre paciente com transtorno mental. Isso. A gente chama de PTC. A PTC, atendimento ao paciente com transtorno, agora é comportamental. Era PTM, com transtorno mental. A nomenclatura mudou para abranger mais vítimas, né? Mais vítimas. Transtorno comportamental, a gente engloba também quando está com distúrbio emocional por causa de uso de drogas, por causa de uso de bebida alcoólica, enfim, fora os como se fala, meu Deus do céu, os distúrbios mentais mesmo. Neurológicos mesmo, mas fugiu a palavra aqui, não é distúrbio que eu quero usar não, mas quando estão alterados, né, na sua faculdade mental. Hoje, aqui no Rio de Janeiro agora,
o primeiro atendimento, a primeira abordagem é do SAMU. Então fica uma dica aí. Paciente com transtorno comportamental, chama-se o SAMU. Independente de estar na rua Independente de estar na rua ou dentro de casa, chama-se o SAMU. O SAMU, chegando no local e vendo a necessidade de apoio para contenção, para abordagem, para colocar, sendo bem claro, para pegar a vítima e colocar dentro da ambulância por causa da agitação mesmo, por causa da negativa quanto a ir, precisando ir. Se ele tiver oferecendo um risco, algum a risco ele ou a para terceiro. ele ou para a guarnição ou para os familiares, para quem estiver perto, o SAMU chama o bombeiro. Aí vai essa viatura, que é meio que híbrida no Corpo Bombeiro, o ABSL. Ele vai apoiar. Se o ABSL não tá, vai o ABS, que é o carro de fogo, vai alguma guarnição do bombeiro apoiar o SAMU. Mas é só apoio. Só apoio para esse tipo de... para esse procedimento. Para colocar dentro da ambulância, se precisar conter mesmo, amarrar com todo cuidado. Camisa de força. Não existe mais camisa de força, mas tem as técnicas para conter sem prejudicar a vítima, né? Para que ela também não possa trazer o risco para a guarnição, para ela mesma, inclusive. Então, o bombeiro vai em apoio. Mas a primeira resposta, o primeiro atendimento para paciente com transtorno comportamental é 192, é o SAMU. É um SAMU, né? É o SAMU. Porque realmente a gente, às vezes, não sabe para quem ligar. Liga pro bombeiro, não, tem que chamar a SAMU. Aí liga pra SAMU, Isso. não, agora tem que chamar o bombeiro. Aí tu fica com os dois telefones, então, ó, tô com os dois na linha. Qual que eu desligo? A gente conversou bastante sobre isso enquanto a Alice, né? Tinha a necessidade do atendimento, aí a sua esposa me ligava, aí eu orientava exatamente esse caso mesmo. Isso, no seu caso, não era. Não teve essa complicação por causa disso. Mas isso pode, inclusive, atrasar o socorro, né? Essa dúvida. Então, procurar saber certinho para quem ligar é importantíssimo. Porque às vezes tu perde ali 15 minutos numa ligação que não era para aquela Vou transferir. Então, vou transferir aqui pro órgão competente, que é o Corpo de Bombeiro. Novamente. Exatamente, uma regulação. E eu estava lendo um artigo sobre que no Rio de Janeiro é um dos poucos estados onde o bombeiro militar que vai para poder recolher corpos, né? Isso, também tem essa atribuição Corpo de Bombeiro. Rabecão, trabalho também. Trabalhei já muito. Eita, cara. Também no Rabecão. Esse cara é tudo. Né? Daqui a pouco ele tira fala, eu sou super-homem. Aonde chama a gente vai, né? E é complicado esse trabalho? É complicado. É complicado, aí mexe muito com o psicológico, com o emocional, né? A gente acha que a gente é forte, tenta ser. E tem que ser, não dá pra voltar chorando com todo mundo, né? Eu saio de casa para um plantão e eu não sei o que eu vou encontrar. E às vezes eu encontro em 24 horas coisas terríveis que se eu não fosse bombeiro, talvez eu nunca viria. Nem imaginaria chegar perto de um caso desse, de uma situação daquela. E eu volto para casa no dia seguinte. Eu não posso voltar chorando. A gente sente, a gente tenta ser forte, deixa eu abrir um parênteses grandão aqui. O jiu-jitsu me ajuda muito com isso. É mesmo, né, cara? Jiu-jitsu é sensacional. Hoje eu digo que eu necessito, falo para meus mestres, Alexandre Feitosa tá lá em Dubai, André Feitosa tá aqui na Taquara. Grande abraço, mestre. Tá querendo um grau, tá? Isso, tá puxando calma, pra dar um grau. Grande abraço, meus mestres. Eu falo muito isso com eles e falo com a galera próxima. O jiu-jitsu me ajuda muito nisso. Porque psicologicamente a gente tenta ser forte e até acha que é, mas a nossa mente trabalha, né? Então é um trabalho muito complicado. É a verdadeira higiene mental quando a gente está lá, né, irmão? A gente se desliga de tudo. Eu preciso aplaudir, eu preciso fazer menção que a corporação tem se preocupado muito com isso. Com o psicológico. Com o psicológico, especificamente. Todos nós sofremos. Todo bombeiro, a galera vai pra rua e vê o que vê, sofre. Mas quem tá no Rabecão é pior, é diferente. Então eles têm se preocupado com as guarnições que trabalham no Rabecão. O que tiver tem que levar. E do jeito que tiver tem que levar, né? Sem entrar em pormenores, é exatamente essa tua colocação. Sem colocar em pormenores. O que tiver e do jeito que tiver. Então, isso não é normal para um ser humano. Não é. Ver isso todos os dias, passar e manipular isso todos os dias. Então, a corporação tem tido um trabalho que a gente tem observado de prevenção, trabalho de tratamento psicológico com a galera que trabalha no Rabecão. Isso é muito legal. Que é um trabalho forte, né, cara? Pesado. Em outros estados é o quê? É outra... Cara, tem alguns estados, eu vejo em reportagem, eu não sei ao certo, mas eu vejo muita reportagem quando tá em São Paulo, quando é Polícia Civil. Pra civil. Aqui também era no Rio.
era civil que fazia, era um trabalho da Polícia Civil, o Rabecão. Uhum. O IML, né? Que o IML IML ainda é. Só que o Existe. recolhimento também era, só que passou para a Defesa Civil, que é a agregada ao Corpo de Bombeiro. A Defesa Civil do Rio de Janeiro é o Corpo uma de Bombeiro. secretaria Perfeito. da... Do Corpo de Bombeiro. Que o nosso amigo tá lá, né? Quem? O Linhares? Linhares, Valtinho. Valtinho. Valtinho Linhares, faixa preta. Black Belt. Vai. Posso nem te falar o apelido Pode, dele lá no quartel. não pode? Mas é brabo, Sargento Brabo. Porra, Sargento Brabo, ele tá lá, ele tá lá. Então é isso, a corporação tem trabalhado muito. Trabalho maneiro, difícil, tá? Trabalhei bastante agora, ano passado. Eu trabalhei bastante no Rabecão, trabalho difícil. Não é fácil, não. É o que a gente tá... Lógico, para não entrar em pormenores, para não sofrer nenhum tipo de censura e corte, mas do jeito que tiver, literalmente, e quem tiver... O ser humano de qualquer idade, tu tem que ali pegar. Eu lembro de um caso midiático que teve há uns anos atrás, e eu vou buscar lá atrás mesmo para não ter que entrar. O caso do João Hélio, que eu lembro, porra, os bombeiros sentaram, choraram, irmão, porque não deu para aguentar. Já passei por isso. E você tem que ser o cara que tu tá ali para resolver o problema, porque a família não tem como. Você é o capacitado para resolver aquele problema ali, né? E no dia a dia lá no quartel, como é que é? Só comendo rosquinha Mabel mesmo? Donut. É no filme, com um cafezinho. Muita gente tem curiosidade para saber a rotina, né? A rotina do bombeiro militar é legal. Eu gosto muito. Eu sou suspeito de falar, né? Eu entrei 2 vezes, né? Fui, voltei e tô lá, graças a Deus. Mas eu gosto da vida, eu gosto do militarismo, eu gosto da vida aquartelada, do quartel. Só que a minha aquartelada, enquanto não brada, quando brada eu tô na rua, é o extensivo, né? Então é uma vida muito dinâmica. Mas quando tô lá no quartel tem academia. Você já foi lá? Não, te mostrei, não. Você não foi não, né? Tem academia, uma academia. A grande maioria dos quartéis, se não todos, mas a grande maioria tem essa preocupação, tem a sua academia montada, tem a sua área do lazer, sinuca, totó, tem a quadra de futebol. E aí, que a quando galera... não rola ocorrência... Exatamente, eu preciso estar. Tem as nossas obrigações também. Durante o expediente, que é de 8 às 5, a gente pega no serviço 8 horas, até as 5 tem o expediente do quartel, que é a instrução, a gente está lá em instrução. Tem instrução de manhã, instrução de tarde, geralmente no ano letivo. Instrução seria os treinamentos. Treinamento, a gente treina todo dia pro que a gente faz todo dia. Pô, maneiro. Todos os dias a gente treina pro que a gente faz. A mesma coisa. Que é o que leva à excelência. É o que leva à excelência, o que leva a eu saber o que fazer. E exatamente, é incrível, Thiago, a gente treina agora de manhã, de tarde a gente vai pra rua e pega a mesma ocorrência que a gente treinou. Acabou de treinar. Então, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo nivelado. Então, durante o expediente, a gente tem nossas obrigações de limpeza do quartel, enfim, as instruções. Só que tem lá, enquanto eu vou pro socorro e volto, depois do expediente, tem televisão, o cassino que a gente chama, que fica onde a gente tem o nosso convívio. Televisão, cafezinho de lei, né? Pô, sempre tem a rosquinha. Olha o Danis. A rosquinha do rancheiro. Um tatamezinho para dar um rolezinho. Tem um tatame lá no quartel especificamente. Nem todo quartel tem, mas lá no quartel tem muito jiu-jiteiro. Lá tem um tatamezinho, um centro de luta, centrinho de luta, maneiro. Tem saco para bater, enfim, academia, e tem pra gente descomprimir, que a gente chama. A gente vai pra rua e vê tanta coisa ruim, quando a gente chega no quartel, o ambiente no quartel tem que ser bom. Porque se o ambiente no quartel for ruim, a gente vai pra rua ruim. E a gente tem que estar minimamente... Sempre bom. Tem que estar bom. E como é fazer a separação, cara? Você tá em casa, Dona Manu, braba, faixa roxa braba. Porra, acabou de dar 2 varadas de goiabara na canela dele, porque ficou sentado na esteira. E aí tu sai de casa querendo chorar e chega no quartel, Vagão. Calma aí que você calar. Como é que é esse divisor de águas, cara? A gente teria que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Botar o pé pra fora e deixar lá. Mas a nossa mente trabalha, né? Manu fala que eu falo muito. São de seres noite. Humanos, né? Fala que eu falo muito. Já acordei chorando. Vim de um plantão horrível. Aí entrando especificamente numa ocorrência que eu tive com criança, que aí mexe muito. Esse plantão foi horroroso. Depois da ocorrência com a criança,
Mexeu com o quartel inteiro, fui para casa e tal, acordei chorando copiosamente. A mente trabalha, não tem jeito. Mas não fala que eu falo muito de sai daqui, vambora. A mente relembrando as ações do dia. Subconsciente, né? A gente tem que separar, mas como que a gente faz isso? A gente precisa trabalhar psicologicamente mesmo. Por isso que o é jiu-jitsu importante. entra, né? O jiu-jitsu entra nessa parte. Para quem precisa, e eu acho que todo ser humano precisa de acompanhamento psicológico. É importante. Terapia não é para quem não é coisa de fresco e não é para quem já está no limite, já aconteceu. Não, é para prevenir também. Isso é muito importante. Então a gente tenta separar. Eu particularmente tento colocar o pé do quartel, do meu pé para dentro do quartel. Profissionalismo total. A gente é zoeira, a gente brinca. Precisa ter um ambiente bom, mas botou o pé para fora em ocorrência, seriedade total. Acabou a brincadeira. Porque aí uma falha pode levar ao óbito da gente, estragar inclusive. A família de alguém ou a própria, minha, né? ou a nossa mesma. Um erro de um salvamento suicida pode levar ao desastre total do socorrista. Então, atenção total, seriedade total. Botou o pé para dentro de volta pro quartel, aí tem que ser um ambiente bom, relaxa, descomprime, que a gente chama. A galera leva videogame, muita gente no computador estudando, enfim, se especializando em alguma coisa. É bom, o ambiente é muito bom. Se não fosse bombeiro, o que seria, Claubinho? Jogador de futebol, você sabe. Só se for de topó, irmão. Apesar de você ser um entrevistador, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é o meu apelido? Você sabe. Você sabe. Vai falar que é jogador. Não, Romarinho da Curicica. Alguém já ouviu falar? Já viu aquele mini crack que tinha antigamente? É ele, cara. O cara teve que fazer uma cirurgia pra crescer 2 centímetros, porque tava com 1,58. Tô com 1,65 agora. Seria jogador. Tentei muito. E eu não consegui, não sei se eu já te falei, não consegui por muito pouco. Só um detalhe. Só. Tu me contou esse detalhe. Conta pra galera qual foi o detalhe. Jogar, só isso. Se não fosse a falta de habilidade... que eu era disciplinado, e a galera falava, os treinadores falavam nada, falava assim, ó, só assim, ó, não. Se ele tivesse falado sim, tu tinha virado um jogador mais bravo que o Neymar, ganhando milhões por aí. Mas já tentei. Não, aqui, interessantíssima essa sua pergunta. Não imagino que eu seria. É mesmo, cara? Eu não me vejo, não me via já. Eu que tentei ser jogador mesmo, tô brincando não. Eu não me via. Bicho teimoso. Eu vi que não dava, eu não me via em outra profissão. Não me via sendo outro. Eu nunca tanto não me via quanto que eu não sei nem se eu já pensei em algum momento ser alguma outra coisa. Ser um... por isso que eu... já foi cantor. Aí é hobby, Ressoar. Tá maluco, tá bombando. Procura aí em algum lugar no YouTube, vocês vão achar. Esse cara manda, toca violão, teclado, canta. Parece um roxinol. Seus pais são pastores e vocês cantavam. Você e seu irmão, pastor né? João e meu irmão e meu primo, Betinho. Isso, Betinho. O cara é 6 metros de altura, Betinho. Exatamente. Betinho, aí a gente dividiu, né? A gente separou um grupo. Um virou bombeiro, o outro virou guarda municipal e meu irmão é administrador de hospital. Pra tu ver que a gente cantava bem, né? Maravilhoso. A mãe e o pai só deixavam cantar no coral da igreja porque era filho. Era deles. Senão eu ia ficar chorando em casa falando. Beijo, mãe, beijo, pai. Igreja é Ministério Resgatando Vidas, Comunidade Evangélica, Ministério Resgatando Vidas. E foi lá que eu conheci essa fera maravilhosa. Ih, como é que é esse negócio de jiu-jitsu, essa orelha aí? Agora tá aí, ó, com a orelha de repolho também. Pitbull brabo. Nada, tô Claubinho, muito obrigado pela sua participação. Queria estar agradecendo também a Previcato. Previcato, que é uma empresa de prestação de serviço previdenciário. Você que está dando entrada no seu auxílio doença, LOAS, BPC, auxílio reclusão, auxílio maternidade, deu entrada, teve o seu pedido negado, saiba que você pode ter direito a recurso judicial. Se você deu entrada, teve seu pedido negado, por algum motivo, deixa que a Previcato dá uma analisada no seu processo, no seu pedido. Entre em contato, eu vou deixar aqui em algum lugar o folder, né? O folderzinho da Previcato com o número de telefone, o pessoal super atencioso, super respeitador, dá uma atenção humanizada, não é aquela coisa robotizada. É uma atenção humanizada para você. Então entre em contato com a Previcato. Claubinho, deixa seus agradecimentos. Deixa
suas recomendações, um recado para essa galera. Lembrando que o que a gente tenta trazer de uma forma bem leve, bem solta, a importância de cada item, de cada lei aplicada, de cada lei implementada no Brasil. E sim, essa lei Lucas, tanto outras, é extremamente importante. É um ser humano que está na linha de frente, vive isso diariamente, sabe o que está falando, não é alguém leigo. A importância dos primeiros socorros, a importância de você saber o jeito certo de você socorrer, a diferença na vida daquela pessoa, que pode depender de você, se ela vai acordar um amanhã ou não. Não tenha isso como um peso, mas tenha isso como, pô, eu posso ajudar. Então procura se capacitar, procura um curso. O Claubinho vai deixar as redes sociais dele aqui. Ele ministra cursos também particulares, então entre em contato com ele, ou se você tem alguma empresa que você já está acostumado ou que tem alguém que possa indicar, procure, faça o curso. De extrema importância, você mãe, até mesmo para você ter mais segurança. Pô, meu marido não está em casa, mas se meu filho acontecer alguma coisa, eu estou apta, eu estou ali capacitada a prestar os primeiros socorros até alguém, bombeiro ou a SAMU chegar para socorrer. Então vamos nos atentar a isso e tentar melhorar o nosso dia a dia, tentar fazer com que nós possamos fazer a diferença realmente na vida de alguém. Não porque uma lei fala isso, mas porque nós se importamos com os outros seres humanos como humanos que nós somos. Que essa é a verdadeira essência. Se importar com a vida do outro porque somos seres humanos. E não é um investimento alto, como o Claubinho mesmo já disse aqui. Tá? Então, Claubinho, deixa seus recados, um abração pra Manu, pra filhota, pra empresa da Manu, porque senão vai dormir fora, vai dormir fora de casa. Tiagão, quero agradecer. A gente está tentando isso já faz um tempão, né? Anos. E olha o privilégio. Um tempão, anos. E é o privilégio muito grande. É importante, mais do que legal a resenha, mais do que se encontrar, é um canal aberto pra gente, que você ajuda muita gente, que você tem a oportunidade de ajudar muita gente. Acho que esse é o teu propósito. Isso aí. Lógico, sempre, como você acabou de resumir aí. Então, te agradecer por essa oportunidade. Espero que tenha cooperado com alguma coisa. A resenha é muito boa, a gente brinca, e as minhas aulas são sempre assim. Tem que ser leve, já é um assunto muito pesado, mas que alguma coisa tenha servido. Óbvio. Então, pega os recortes aí. Você que vai ver a entrevista inteira, o bate-papo inteiro, ou os recortes, que sirva para alguma coisa. Se serviu, foi proveitoso. Se serviu, fico feliz e me sinto, como a gente fala lá, missão cumprida. Nada se compara à consciência do dever cumprido. É uma frase que tem lá no quartel. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre primeiros socorros, falar do porquê que é importante, de como pode ajudar e como salva, eu me sinto com a missão do dever com o dever cumprido. Porque o nosso papel é esse. É a minha profissão, mas como você falou, nós somos humanos, seres humanos, cuidando de humanos. Então, nós cuidamos porque nós somos seres humanos. Então, quero agradecer pela oportunidade e precisar a gente volta aqui, falar de outros assuntos. 2 anos de novo. Isso. Foi 1 ano para ele vir, 2 anos para ele retornar. Se deixar, a gente fica conversando 10 horas, né? A gente se encontra de moto no meio da rua. Com pneu furado e eu do lado. Não, vamos lá que eu vou contigo conversando. O meu celular descarregado e minha esposa desesperada. Tu foi só encher o pneu. Fiquei 1 ano conversando contigo. Não, encontrei Thiago ali fora. Mas muito bom, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço. Satisfação enorme. E que você prospere no teu projeto, porque o teu projeto é em prol do outro. O teu projeto é em prol de ajudar alguém. Descomplicar o que muita gente acha complicado. Tua ideia é maravilhosa e eu tenho certeza que vai voar. Você merece. E o nome da empresa lá da Dona Manu, cara? Renovar. Dona Manu é Mercados Autônomos. Mercados Autônomos. Que é negócio de... de mercado em condomínio, empresa, né? Escola, qualquer lugar. Ó, você que está precisando implementar um mercadinho aí, no mini mercado, no seu condomínio, no seu comércio, no seu bloquinho, próximo ali na escola, na empresa, onde precisar. Entre em Manu vai, Dona Manu vai. Ó,
Manu vai. É. E se Manu ainda vai, ô, bora que tu vai comigo. Eu vou dirigindo. Ele que é o motorista. Posso deixar minhas redes sociais? Então, pode, por Minhas favor. redes só é tem honra. uma. Minhas redes sociais. @Clauber Renes. Vai estar em algum lugar aqui embaixo, ó. Vai estar. Eu vou largar aqui em algum lugar, galera. Esquenta a cabeça. Clauber Renes é o Instagram. E se precisar que você ministre curso. Isso, pode chamar tem lá certificado, Tem tudo certificado, direitinho, tem né? tudo direitinho, a gente Reconhecido. Galera, ó, Isso. é professores de jiu-jitsu que quiserem ministrar curso de primeiros vai lá. socorros. Aceito pela CBJJ. É aceito na CBJJ os cursos ministrados pelo Claubin, tá? Então, Exatamente. entre em contato aí. Pô, papai, mamãe que tiver seus filhos matriculados, papai e mamãe que tiver seus filhos matriculados na escola de jiu-jitsu, ou que tiver aí num condomínio e queira juntar uma galera do bloco, do condomínio, pode fazer isso também, Claubin? Onde chamar, a gente vai. E ó, vamos fazer um cursinho aqui de primeiros socorros aqui dentro do condomínio mesmo. Entre em contato com o Claubin aí. Do mais, galera. Eu que agradeço. Muito obrigado. Daqui a 2 anos ele aparece de novo. Se não tiver lá na Arábia jogando bola com o Neymar. Não dá mais. Não dá. Até tentei, mas não dá. Por um detalhe, só a habilidade. Se não fosse isso, era um jogador caro. Eu quero esse recorte. Eu vou mandar. Então, galera, muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio. Do mais, um abraço. Fica com Deus. E até a próxima.